Olá pessoal, vamos começar aqui essa videoaula, resolução de equações incompletas do segundo grau, tá bom? O que é então resolver uma equação? Resolver uma equação é determinar todas as suas soluções. Vejamos através de exemplos como se resolvem as equações incompletas do segundo grau. Então, o primeiro caso que nós vamos estudar é quando as equações são incompletas do tipo ax² mais c igual a zero, ou seja, nós não temos o b, tá? Lembra que a equação geral do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Aqui nós não temos o b, ou seja, o b igual a zero. Então, nesse caso, como é que nós devemos proceder? Da seguinte forma, exemplos. Resolver as seguintes equações sendo no universo os números reais, né? Primeiro exemplo, x² menos 25 igual a zero. Para resolver essa equação, nós temos o a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 25. Primeiro passo, nós vamos transportar esse termo menos 25 para o outro lado da igualdade, tá? Vai ficar com menos 25, quando você passa ele para o outro lado, ele passa a mais 25. Então, ficaria x² igual a 25. Lembrando que esse é um modo prático de resolução, tá bom, gente? Então, menos 25 passou mais 25. Se fosse mais 25, você passaria como menos 25, tá bom, gente? Próximo passo, vamos ter que descobrir o valor de x, não de x². Basta você extrair a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 ela tem dois valores possíveis para sua raiz. Um valor positivo e um negativo. Nós vamos ver aqui mais à frente. Ó. Então, a raiz quadrada de 25 é o 5. Por quê? Vamos recordar o que é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 dá 25, tá bom? E se eu colocasse menos 5 elevado ao quadrado, também daria 25, né? Menos 5 ao quadrado seria menos 5 vezes multiplicado por menos 5. Menos multiplicado por menos gera mais, 5 vezes 5 gera 25. Então, nós teríamos também o valor de menos 5 ao quadrado também dá 25. Logo, você vai escrever que a solução para essa equação pode ser tanto o mais 5 quanto o menos 5. Se você quiser tirar a prova que essa equação, essa resolução está correta, você teria que substituir o valor de x pelas soluções encontradas. Mais 5 ao quadrado daria 25. 25 tira 25 dá 0. Então, de fato, mais 5 é uma solução. Menos 5 também é uma solução, porque menos 5 ao quadrado, você teria que colocar um parênteses, tá? Menos 5 elevado ao quadrado, entre parênteses, ficaria menos 5 vezes menos 5, que daria 25. 25 tira 25 dá 0. Então, de fato, essa solução é a correta para a equação. Tá certo? Então, nesse formato que nós vamos responder a equações do tipo ax² mais c quando b for 0. Próximos exemplos, olha só, 2x² menos 18 igual a 0. Qual a diferença para o anterior? Que no anterior nós tínhamos um número aqui igual a 0, mas não tinha nada, o a valia 1, certo? Aqui não, o a vale 2. 2x² menos 18 igual a 0. Primeiro passo, idêntico ao anterior, menos 18 passa para o outro lado como mais 18. Próximo passo, antes de extrair a raiz quadrada, você vai passar o valor que está no coeficiente a, vai passar ele dividindo o 18. Ele está multiplicando o termo x², você passa ele dividindo. 18 dividido por 2 vai resultar em 9. 18 dá para dividir por 2. Se der para dividir, você divide, tá bom? Deu para dividir por 2, você simplificou essa fração que deu 9. Aí ficou igual do anterior. X² igual a 9. Para tirar essa potência ao quadrado, extrai a raiz quadrada. Então, vai tirar ela daqui, vira a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada do número 9 tem dois valores, um positivo e um negativo. Pode ser tanto 3 quanto menos 3. Porque 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado também gera 9. Então, a solução para essa equação é mais e menos 3. Tá? Mais um exemplo, parecido com o anterior aqui. Ó.
Primeiro passo, vamos transportar o menos 14 para o outro lado da igualdade, vai ficar mais 14, era menos 14, passou como mais 14. O 7 que está multiplicando x ao quadrado passa dividindo. 14 dá para dividir por 7, que vai dar 2, certo? A potenciação vai virar radiciação. Virou radiciação, ficou raiz quadrada do número 2. Sabemos que o número 2 não tem raiz quadrada exata, não é um número que tem raiz quadrada exata, é um número irracional. Né? Se você digitar aí na calculadora, vai dar lá 1.4, um monte de número aí, vai encher o visorzinho da sua calculadora. Faça o teste aí. Quando acontecer isso, ele der um número irracional, um número que não tem raiz quadrada exata, você mantém assim a solução. Tá? Então, você vai dizer que a solução é mais 2 ou menos 2. Mais raiz de 2 ou menos raiz de 2. Deixa dentro da raiz mesmo, tá? No caso, quando não tem raiz exata, diferentemente dos anteriores. Último exemplo. X ao quadrado mais 25 igual a zero. É bem parecido com o primeiro, só que aqui é mais 25. No primeiro exemplo era menos 25. O que acontece? Quando você passa o mais 25 para o outro lado, ele passa como menos 25, certo? Vamos extrair a raiz quadrada de menos 25 e, opa, a gente tem um problema. Não existe nenhum número real que elevado ao quadrado gere um número negativo, gere, no caso, menos 25. Tá? Se fosse mais 5 ao quadrado daria mais 25. Se fosse menos 5 ao quadrado também dá mais 25. Então, não tem possibilidade de um número real elevado ao quadrado gerar um termo negativo. Quando acontecer essa situação, a solução da equação vai ser vazia. A equação não tem solução para os números reais, tá bom, gente? Vamos lá aqui, ó, tem os exercícios para vocês fazerem, tá? Seguindo os exemplos, tá? Verifiquem aí. Recomendo vocês darem um pause aí e resolver os exercícios e depois conferir no slide posterior as respostas, tá bom? Aqui então estão as respostas, tá? Do anterior. Exercício 2 também. No exercício 2, uma pequena dica. Você primeiro tem que arrumar essa equação para deixar ela no formato das anteriores, né? Deixar ax ao quadrado mais o termo c igual a zero. Então, ela precisa dar uma organizada nela antes de começar a resolução, tá bom? Essa é a dica. Dá um pause aí, tente resolver. No slide posterior vai ter as respostas. E mais um exercício aqui, né? Também já vou deixar uma dica. Tem um parênteses, aplica a propriedade distributiva no parênteses, tá? Para desenvolver. Depois você vai ter que deixar ela também no formato ax ao quadrado mais c igual a zero, tá bom? Reduzir ela para esse formato, para então você chegar nas respostas. Dê um pause aí, tente responder e as respostas estão no slide posterior. É isso aí, pessoal.